Oi, meu nome é Maria. Eu não sei muito bem como fazer isso, mas eu tenho 17 anos, hoje no dia 29/3/2026, e esse é o primeiro vídeo que eu decidi gravar pra vocês. Bom, vou contextualizar um pouco isso aqui. Bom, hoje eu tava em mais uma das milhares de conversas mirabolantes que eu tenho com a minha mãe, e a gente chegou nesse livrinho aqui, Noites Brancas de Dostoiévski, e é sobre ele que eu vim falar com vocês. Bom, é literatura russa, né? E uma coisa que eu sou apaixonada na literatura russa, principalmente nos livros de Dostoiévski, é essa melancolia. Eu sou uma pessoa, apesar de muito, muito extrovertida, eu sou muito melancólica e eu me perco muitas vezes nessa melancolia. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho. Bom, esse livro se passa em 1848. Ele é tido como um marco da primeira fase da vida de Dostoiévski, né, que é antes da prisão dele, de quando ele quase foi morto. E é uma novela, dependendo da tradução, né, a quantidade de páginas, mas varia entre 80 a 100 páginas, então é um livro super rapidinho, é uma história super rápida, mas de tamanha profundidade, você consegue refletir tanto várias coisas da nossa vida, sabe? É um livro muito humano, apesar de ser bem muito, muito melancólico. Eu me enxergo em todos os personagens de Dostoiévski e isso é uma coisa, pra mim, incrível. Ele se passa em São Petersburgo e é um dos livros mais românticos de Dostoiévski. É de fato um romance, né? E ele se passa durante os fenômenos das noites brancas, quando o sol quase não se põe e a cidade permanece iluminada. E eu acho que esse fundo do livro, sabe, onde ele se passa, também tem muito a ver como o sonhador enxerga a vida. Tipo, tem muito a ver com expressar essa melancolia e expressar como os personagens enxergam tudo ao redor deles. A história tem dois personagens, o sonhador e Nastienka, eu não sei falar o nome dela, mas o sonhador é um narrador anônimo e ele é um homem solitário que vaga pelas ruas e vive sempre em devaneios, sempre sonhando muito, sempre vivendo algo irreal. E Nastienka, que é uma mulher, que ela é super melancólica, ela é volúvel, ela fica presa em uma promessa de um amor do passado e ela ama outro homem, que não é o sonhador. A história começa com o sonhador vagando pelas ruas, como ele sempre faz, durante todas as noites. Só que nessa parte a gente percebe que a visão de que ele tem, de que a vida dele é medíocre, não de fatos, não é porque de fato ela seja medíocre. Por exemplo, ele se enxerga como muito sozinho, como abandonado pelas pessoas, como se a vida dele não tivesse sentido algum. Mas isso vem muito pelo fato dele se perder na melancolia enorme dele e se perder nos sonhos e nos devaneios. Porque os sonhos e os devaneios dele são tão grandes que ele vive tanto nesse mundo irreal, nessa vida irreal, que ele enxerga a vida dele, a vida real dele como medíocre. E isso é muito humano. Muito, muito humano. Porque às vezes a gente idealiza tanto, né? A gente vive esperando por um grande acontecimento, mas pra frente eu vou falar sobre isso. A gente vive esperando sobre um grande acontecimento da nossa vida que vai dar sentido a toda a nossa existência, que a gente trata o hoje e o agora como algo medíocre, como se o hoje e o agora não fosse o sentido da nossa existência. Durante suas caminhadas noturnas, o sonhador encontra a mulher chorando na beira de um canal. Eles iniciam, assim, uma série de encontros, né? Eles combinam de se encontrar em um determinado ponto todas as noites. E nesses encontros, eles compartilham seus sonhos, seus sentimentos, e o sonhador acaba se apaixonando pela mulher, apesar dela, desde o começo, ter deixado claro pra ele que ela amava outro homem, que ela esperava pela volta desse outro homem, né? Então, é bem triste, assim, o desfecho é marcado por de certa forma, abandono, pela frustração do sonhador, porque ele de fato se agarra à esperança de que a mulher seria o acontecimento da sua vida, porque, como eu disse, ele vivia muito sozinho, né? Ele enxergava a vida dele como sem sentido. Ele se enxergava como um nada. E então, pra ele pensar em imaginar que talvez ele pudesse alcançar essa vida tão sonhada, que ele talvez pudesse não ser tão sozinho, que ele talvez pudesse ser amado por alguém, ele se apegou a essa ideia, mesmo sabendo que isso jamais aconteceria com essa mulher, porque ela não amava. Mas eu não tiro, de certa forma, a razão do sonhador, porque a mulher deu esperança pra ele. A mulher é volúvel, então, de certa forma, ela amou ele também, né?
Inclusive, em determinado ponto do livro, ela fala: ah, se você fosse ele. Porque ela via nele que ele era um homem bom, que ele amava de fato ela, e ela se sentia renegada pelo amor antigo. Então ela falava: ah, se você fosse ele, tipo, sabe? Se você, tipo, se ele me amasse, se você fosse ele, se eu conseguisse amar você como eu amo ele. E isso é muito pesado. A gente percebe que esse amor e grande parte do livro, grande parte do romance, ele existe apenas na mente do sonhador. Essa é a verdade. Ele existe apenas na mente dele, nas idealizações dele, nos devaneios dele. Porque ele esperou tanto por esse acontecimento, sabe? Ele esperou tanto pra ter um motivo pra viver, pra ter alguém com ele. Não necessariamente um romance, mas quando a mulher chegou, ele se apegou à parte do romance. Que muito do que ele sentiu, do que aconteceu, foi na cabeça dele. Isso me traz uma reflexão, que às vezes as coisas não de fato são como a gente enxerga. Às vezes a gente se coloca em lugares e enxerga coisas que estão só na nossa cabeça, que estão só na nossa idealização. Porque a gente se prende tanto àquilo, a gente quer tanto que aquilo seja real, ou que seja diferente do que realmente é, que a gente não enxerga as coisas como elas realmente são, não é mesmo? E isso acontece no livro. Ele distorce toda uma amizade, toda uma história, porque ele se perde. Agora eu vou ler algumas coisas que eu escrevi e que eu acho interessante serem ditas, tá? E aí eu vou discorrendo também, conforme eu for lendo. Desde as primeiras páginas, senti minhas almas nas entrelinhas. Aquele homem que caminhava sozinho por São Petersburgo, conversando com as casas, criando vínculos imaginários porque não consegui criá-los com pessoas reais. Ele já previa a própria velhice solitária, já aceitava um futuro cinzento e, ao mesmo tempo, transformava sua solidão em poesia. Ele se dizia um sonhador, e de fato ele o era. Ele vivia mais nas fantasias do que nos acontecimentos. Ele construía cenários inteiros na própria cabeça e, quando retornava à realidade, lamentava a vida que tinha. Havia algo de belo na sua sensibilidade, mas também algo profundamente resignado. Quando ele encontra Nashinka chorando à beira do canal, não vê apenas uma mulher desconhecida, vê um acontecimento, como se, enfim, algo extraordinário tivesse decidido atravessar sua rotina silenciosa. Ele sonhava em ter um motivo para se viver, um acontecimento para se agarrar por toda a sua vida. E, de certa forma, encontrou na moça a idealização do que ele sonhava. Em 4 noites, ele deposita nela tudo. Tudo. Ele deposita sua esperança, o seu futuro, a possibilidade de finalmente começar a viver. Ele não sentia que ele de fato vivia. E ele deposita na mulher. Ele deposita na vida que ele poderia ter com ela. Ele deposita na amizade deles. Ele deposita no romance. A possibilidade de fato sentir algo, de viver algo, de estar vivo, sabe? E eu acho que a gente faz muito isso, pelo menos eu. Mesmo pretendendo ser apenas amigo, mesmo ajudando a escrever para o verdadeiro amado, ele ainda espera que ela faça jus a algo que só existe na cabeça dele. Acho que o que mais me inquietou não foi o amor, foi a postura. Ele não queria apenas amar, queria que aquele encontro desse sentido a tudo que via, antes e a tudo que viesse depois. Ele queria que aquele encontro desse sentido a toda a sua existência, a toda a sua vida. E há algo profundamente humano nisso. Todos nós, em algum momento, imaginamos que um encontro, uma pessoa, uma grande conquista, um grande acontecimento, vai reorganizar o que está desorganizado. Mas a gente não pode esperar isso. A gente não pode esperar algo ou alguém para reorganizar a nossa vida. A gente precisa viver ela. A gente precisa viver o agora. A gente precisa que o acontecimento seja a gente. Que o acontecimento seja a vida em si, como de fato ela é medíocre e triste e pequena e às vezes grandiosa e linda e feliz. Mas é a vida, né? A gente não pode esperar pra sempre que algo aconteça. Algo que às vezes a gente nem sabe o que é, né? A gente espera por algo que não sabemos o que é. O que é que você tá esperando? Ah, eu tô esperando comprar meu computador. Ah, eu tô esperando passar na faculdade que eu quero. Tá. E até você fazer isso, se você fazer isso, se você conseguir isso, você não vai viver?
Você não tem motivo pelo qual viver até você alcançar sua meta? Temos que pensar. Quando no final ele aceita a escolha da moça e agradece por ter vivido aquele breve instante de felicidade, há algo bonito ali, mas também algo que me entristece, como se a intensidade de 4 noites fosse suficiente para sustentar uma existência inteira. O sonhador se agarrou nessas 4 noites pelo resto de sua vida. Ele se agarrou nessas 4 noites, nessas 4 longas conversas, pelo resto da sua vida. Pelo resto da sua vida. Esse vai ser um acontecimento da vida dele. Pelo menos do resto da vida dele. Porque ele colocou um significado grande demais nisso. Ele colocou nisso o que ele sempre esperava, porque ele se enxergava como muito pequeno. Então, isso foi algo grande, sabe? Essa pessoa foi algo grande pra ele. Fiquei pensando no perigo de romantizar a própria melancolia, de transformar a espera em identidade, de acreditar que o sentido está sempre prestes a chegar, de idealizarmos um grande acontecimento, de definirmos todo o nosso passado e futuro em algo passageiro e pequeno, em um sopro de instantes, transformar minutos da nossa existência no motivo pelo qual existimos. Bom, talvez amadurecer seja entender que a vida não começa quando algo extraordinário acontece. Ela já começou. A gente já tá vivendo. A gente já tá respirando. A gente já tá pensando e as coisas já estão acontecendo. Então, vamos viver. O sonhador continuará caminhando por suas noites brancas, acreditando que um dia algo virá para finalmente reorganizar a sua história. Ou que essas 4 noites foram o motivo de sua existência. Mas nós, que não estamos presos às páginas de um romance, temos escolha. Podemos viver à espera de um acontecimento que mude tudo. Ou podemos reconhecer que a vida já é um acontecimento, que a vida já está em curso. E eu não vou me cansar de repetir isso. A vida está acontecendo. Não sejamos como o sonhador de Noites Brancas de Dostoiévski, apesar da beleza da obra. Não sejamos como ele. Talvez o sentido não esteja em um momento grandioso que nos desperte, mas no modo como atravessamos os dias comuns. Precisamos perceber que nós apenas enxergamos nossas vidas como medíocres quando idealizamos e sonhamos com vidas irreais e esperamos por acontecimentos que nem mesmo sabemos se virão ou sequer quais são. Isso vem daquilo que eu disse, né? Que às vezes a nossa vida só é triste porque a gente enxerga ela como triste, porque a gente queria ter tal coisa, porque a gente queria ser como alguém e a gente não é. Daí a gente invalida tudo o que somos. E o que somos é tão lindo, né? A gente ser a gente é tão lindo. E a gente invalidar isso por algo que a gente nem sabe direito o que é. Tipo, eu queria que minha vida fosse diferente, tá? Mas por quê? Sabe? Por quê? Talvez o sentido esteja aqui. Na consciência do que somos, na responsabilidade pelo que ainda seremos e na decisão de agir, mesmo que nada pareça extraordinário. Eu li esse livro em 2 dias e eu ainda não tenho ele na versão física, mas eu pretendo comprar, porque é de fato um marco, assim, pra mim. Eu amo Dostoiévski e é um dos livros mais curtos dele. E é o livro que eu mais me identifiquei, de verdade. Não pelo romance, mas pela forma como o sonhador enxerga o mundo dele. Eu me vi muito nisso, sabe? Muito, muito, muito. Eu fiz muitas marcações. É um livro de 80, 100 páginas e eu fiz mais ou menos 80 a 100 marcações. Então, de fato, tem muitas de tamanha grandiosidade e poesia e vida, que é esse livrinho aqui. Eu acho que eu tinha muito mais coisa pra falar, provavelmente. Mas é a primeira vez que eu faço isso. Eu espero fazer mais vezes. E com o tempo eu vou organizando melhor as minhas ideias e expressando-as melhor. Porque eu penso muito. Eu tenho tipo umas 30 abas abertas na minha cabeça. E às vezes eu me perco nas ideias. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito dessa resenha barra reflexão barra sermão sobre essa obra perfeita, que agora não tá aqui, mas essa obra perfeita de Dostoiévski. Eu amo, de fato, literatura russa, principalmente ele, eu não canso de falar, eu acho o nome dele super, super satisfatório, Dostoiévski. E é isso. Beijo.